Sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma noite abençoada. Boa noite, tia Márcia. Espero que você esteja bem. Hoje vamos falar sobre a cólera. Estamos acabando mais um capítulo do Evangelho. Vou pegar aqui o meu filho. Meu filho está desdentado já. Até as espirais do meu Evangelho já estão todas quebradas já. Eu acho que esse livro deve ter mais de 20 anos. E hoje nós vamos no capítulo 9, vamos falar sobre o item 9, a cólera, trazida por um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O item seguinte é o item 10, outro espírito traz uma mensagem também relacionada a esse tema, ao qual nós vamos tratar na semana que vem. Então vamos lá, hoje preciso da participação de vocês, vou ler aqui o Evangelho e aí a gente conversa sobre esse tema e como a cólera ela acaba agindo na nossa vida, no nosso dia a dia, como a raiva, como que a gente explode e as nossas emoções acabam vindo à flor da pele e o quanto isso é maléfico para nós mesmos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui com o item 9. O orgulho nos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes ao contrário, de maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Tudo que eu estou lendo a gente vai explicar direitinho daqui a pouco, a hora que encerrar esse item, vamos trazer para o nosso dia a dia, para um português um pouco mais fácil. Procurai a origem desses acertos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz expelir as observações justas e rejeitar encolarizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua própria vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama, e a mágoa mortal não sentirá se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria que recriminar-te por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Por isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Vamos entender aí parágrafo por parágrafo. Boa noite, Edu, boa noite, Jaque, Marcos, sejam bem-vindos. Vamos compreender então o que esse evangelho, o que esse espírito protetor lá em Bordeaux quis dizer para a gente. Eu rasurei todo o meu livro aqui para fazer esse evangelho hoje. Vamos lá. O que é a cólera então? O que seria essa raiva? É um sentimento, é uma manifestação desse sentimento
que se expressa por atitudes rudes, grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer. Então nós somos contra alguma coisa e ela se manifesta em nós, esse sentimento grosseiro e esse sentimento rude. É o causador de muitos danos orgânicos, ou seja, ele reflete em nós mesmos, que atingem aquele que a cultiva, além de constituir um comportamento antifraterno perante que o cercam. Então, são atitudes ruins, que geram coisas ruins na gente e que quem está de fora vendo percebe um sentimento antifraterno. Isso é o resumão da ópera, tá? O Consolador Emmanuel diz o seguinte: a cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. E a gente vai chegar lá. A gente vai ler esse texto também do Consolador, essa questão. Essa é a definição do que é a cólera. E o que é a causa? Onde está a causa dessa cólera? Ela está no nosso orgulho ferido. Ela faz com que nós nos revoltemos diante da menor contrariedade que nós somos colocados e de situações que nos obriguem a aceitarmos, né, como um ser ainda imperfeito, portanto com graves erros a corrigir. Então vamos trazer aí para a nossa vida real, para o dia a dia. Quais são os momentos, quais são aquelas situações que nós somos colocados e que nós sentimos cólera? Então eu rascunhei algumas coisas aqui. Primeira delas, tudo que já foi falado aqui no Evangelho, tá? Primeira delas, quando nós nos sentimos mais do que nós somos. Então às vezes eu me sinto superior a outras pessoas e eu vou agir com cólera porque eu me sinto maior, me sinto melhor do que aquelas pessoas. Existe essa situação. Existe a situação onde nós somos comparados com outras pessoas. E quando nós somos comparados, nós somos inferiorizados. Quem gosta de se sentir inferiorizado? Ninguém. E aí, nesse momento, o que a gente faz? Age com cólera, age com raiva, descarrega, põe tudo para fora. Outra situação, quando nós nos sentimos superiores em determinadas posições sociais. Quando nós temos vantagens sociais, então nós estamos no meio de um grupo onde existe uma hierarquia, e nessa hierarquia eu estou no topo dela, ou eu tenho uma liderança, eu tenho um título, e aí eu me sinto numa posição em que eu posso ser colérico. Ele não pode ser comigo, mas eu posso ser colérico, até porque eu preciso orientar aquela pessoa, e às vezes eu já falei tantas vezes para ela e ela não me escuta, que eu preciso agir com energia, com raiva. Agir com energia é uma coisa, agir com raiva, com o excesso de energia, é outra. Aí a gente faz isso aonde? Na nossa casa a gente age com raiva. Então a gente entra numa discussão e a gente vomita, põe para fora, descarrega, fala coisas que não deviam, aqueles sentimentos que o nosso coração está cheio. Não que a gente sinta aquilo, mas às vezes a gente está com tanta coisa acumulada que numa discussão a gente põe para fora e fala umas besteiras mesmo, né? E a gente faz bastante isso em casa, porque a gente já conversou isso aqui. A gente acaba descarregando nas pessoas que nós amamos, porque talvez essas pessoas estão muito mais preparadas a nos perdoar por esse momento de fraqueza que é nosso e nos perdoarem. No dia seguinte está tudo bem. Se a gente faz isso no nosso ambiente de trabalho, a história é diferente. Se eu descarrego a minha raiva com alguém, eu vou ser muito mais malquisto, né? Vão ter olhares diferentes do que é só um momento em que ele não está bem. Talvez na nossa casa, as pessoas que convivam com a gente tenham um pouco mais de empatia. No nosso trabalho, talvez não. Aliás, é muito mais provável que fora da nossa casa isso não aconteça. Então as pessoas elas não vão nos tolerar, não vão tolerar esses nossos desabafos.
esses nossos momentos de descontrole. E a gente vai ser julgado. E a gente vai ser colocado numa situação onde nosso respeito talvez caia um pouco. Nos nossos estudos acontece a mesma coisa que nos nossos trabalhos e nos nossos hobbies, nos nossos momentos de lazer. A gente às vezes vai praticar um esporte coletivo, às vezes para relaxar, vai jogar um videogame online aí, e aí acontece a mesma coisa de um dos exemplos que eu trouxe, a gente perde. Quem gosta de perder? Aí a gente vai lá e xinga, e descarrega. Pode xingar o outro que está jogando com a gente, pode se xingar também, porque está insatisfeito com a forma que está praticando o esporte, o jogo e tudo mais, e a gente descarrega a raiva. Não descarrega? A gente não faz isso? Essa insatisfação. E tem também os momentos em que a gente está realizando as ações sociais, os trabalhos nas casas espíritas, na igreja, onde quer que a gente esteja, a gente vai lá praticar caridade e a gente às vezes esquece que o trabalho é um trabalho espiritual, não é um trabalho material. Só que esses trabalhos espirituais, eles também são regidos por uma hierarquia. Tem uma estrutura, tem alguém que organiza, tem outras pessoas que são subalternas dessa pessoa que está organizando, e tem as pessoas que só estão lá para pôr a mão na massa. Não existe essa estrutura dentro do centro espírita, não é assim? Então, existe a cólera aí também. Em que momentos em que a gente acaba sendo colérico? Olha, seria até um absurdo, né? Mas existe, é claro, nós somos falhos, nós somos humanos, porque às vezes o nosso ego fala mais alto, porque às vezes eu não concordo com alguma coisa que está sendo feita, algum direcionamento que está sendo dado. Não, eu quero aquela mesa um pouco mais para cá, ela tem que ficar para lá, mas não pode, e a gente acaba discutindo, cada um com o seu argumento, e esquece que existe talvez uma hierarquia sobre isso, e acha que pelo trabalho ser um trabalho espiritual, a gente pode entrar nesse tipo de discussão. Mais uma vez, a gente coloca para fora aqueles sentimentos que nos dominam. Tudo isso que gera essa cólera, que gera essa raiva, como disse no texto, é o orgulho ferido. Ele pode vir do orgulho ferido. Essa é uma das causas. E aí a gente acaba perdendo um pouco do nosso eixo. E a gente age como? De forma primitiva. Com os nossos instintos lá embaixo. O nosso mais ralé sentimento que a gente tem. Nós somos completamente instintivos nesse momento. Nada de sublimação. Eu trouxe uns exemplos aí do que a galera conversou, eu fiz a enquetezinha hoje, o pessoal responder. Vocês também podem colocar aí, a gente já vai falar sobre isso também. Mas eu já vou trazer. Antes eu queria lembrar que a cólera, como a gente já leu, ela prejudica aquela pessoa que está, como disse a Fernanda aí, com a animalidade à flor da pele, os seus instintos à flor da pele. Isso faz com que a gente perca o nosso eixo. Então a gente está centrado. Hoje eu vou ter um dia bom. E começo centrado. Mas alguma coisa aconteceu fora do eixo. Pode ser o trânsito, pode ser um elevador que demorou para chegar, pode ser um trem lotado, pode ser muita coisa. Alguém que atrasou a minha saída de casa e eu tinha um compromisso. E aí o que acontece? Eu já saí um pouco desse eixo, eu já saio um pouco acelerado, já saio um pouco encolerizado até. Porque se alguma coisa, alguma pedra aparecer no meu caminho, eu vou descontar nela. E aí o que acontece? Essas atitudes de revolta, de rebeldia, elas refletem só em nós. Só em nós. Então a gente fica louco da vida. A gente já perde um pouco da razão, já fica com dor de cabeça, já fica pensando nisso o resto do dia. E aí a gente fica pensando nas coisas ruins que a gente fez e elas também nos atormentam. Então assim, a gente fica mastigando esses sentimentos primitivos que a gente põe para fora. E isso nos faz mal. E isso nos faz com que a gente se sinta infeliz.
Ninguém fica bem assim. E para voltar para o eixo, né, o que a gente precisa fazer? Parar, fazer uma prece, respirar um pouco, fugir um pouco do que a gente está fazendo no dia a dia, se esconder num banheiro aí, meditar, sei lá. A gente precisa desses recursos, porque é difícil a gente voltar. Porque a partir do momento que a gente sai um pouquinho fora, a gente não consegue, não tem tanto autocontrole assim para voltar ao normal. E como que a gente deveria agir? Não como a gente age. Isso a gente vai falar na semana que vem. Como que a gente deveria agir? De uma conformidade com as pessoas, respeitando nos outros a forma de pensar. Então assim, nós estamos falando como que a gente deveria agir conosco, como a gente deveria agir com o outro. Primeiro vamos tratar sobre nós. Como que nós deveríamos agir? Então, a gente deveria ter um pouco mais de cuidado, é difícil, né? Mas a gente deveria ter um pouco mais de atenção. Cuidado não, atenção é a palavra certa. É aquele vigiar e orar. Quanto mais atento nós estamos a esses tropeços que nós damos, mais nós nos conhecemos, porque às vezes elas se repetem. Se eu sei que aquela atitude se repete, em algum momento eu vou parar de agir daquela forma. Então, se eu sei que eu tenho um problema com o horário, sou uma pessoa que sempre chega atrasada, o que me causa isso? Isso me causa depois problemas no meu dia, na rotina do meu dia? Se isso me causa problemas na rotina do meu dia, eu preciso corrigir isso. Né? Eu preciso parar de botar a culpa no cara que está na minha frente devagar, dirigindo devagar. A responsabilidade do horário é minha. Ah, mas a prefeitura resolveu fazer uma obra no caminho. Eu estou atento às coisas que me cercam? Eu sou uma pessoa bem informada? Olha quanta coisa que gira aí. Então assim, eu uso um aplicativo de caminhos. Tem tanta forma para a gente hoje se locomover, né? Que a gente presta atenção nas coisas que estão ao nosso redor. Então assim, não adianta a gente chegar e perder esse controle. Então se eu já sei quais são os meus problemas, o que gera essa cólera, o que gera essa raiva, o que me tira do eixo, eu vou estar mais atento e vou evitar fazer. Então essa é a forma que eu deveria agir comigo e os outros. Como que eu devo agir com a pessoa que é colérica comigo? Como que eu deveria agir? Como que eu deveria responder às pessoas que me respondem com gritos, com berros, com falta de educação? Como que nós fazemos no nosso dia a dia? Então, cada um, né, dentro da sua rotina, vai aceitar um pouco mais de umas pessoas e vai rejeitar um pouco mais de outras. Algumas pessoas a gente tem tolerância, para outras a gente não tem tolerância. A gente vai devolver na mesma moeda, vai responder, vai gritar, ou vai tentar encaixar aquela pessoa e tentar trazê-la para o norte dela. Existem algumas coisas que dá para a gente fazer. A gente pode tentar colocar aquela pessoa no eixo, ajudar aquela criatura, ou a gente pode simplesmente apenas aceitar aquela cólera sem devolver, como se estivesse com um escudo. Porque talvez saibamos que ou nós não merecemos, ou que aquela pessoa esteja apenas descarregando aquela raiva que ela tem acumulada na gente. Então a gente absorve essa energia, né, segura ela e se protege. Né? Não devolve, porque se a gente devolver, a gente sabe o que vai acontecer. Farpas trocadas. E tem a terceira situação. Então tem a situação onde nós somos os coléricos, a situação onde nós sofremos a cólera, e a terceira situação, que é aquela onde a gente vê a cólera acontecendo. Vê uma discussão, nós somos os telespectadores. Nós estamos observando uma situação dessas acontecer. E como que nós agimos? Como que nós intercedemos? Essa resposta vai ser o último texto que eu vou ler hoje para a gente.
Aí, aquela história, lembra que se a gente for ofendido, se a gente estiver certo, tem uma dica aqui que ele dá. Não justifica devolver a cólera com a cólera, correto? Tampouco impor a nossa vontade, porque às vezes a gente entra nesse embate, né? A gente acha que a gente tem razão, que a gente está correto, e resolve devolver, resolve discutir. E aí ninguém nesse momento está pronto para ser compreendido. Nem o primeiro ofensor e nem o segundo. Então isso não vai resolver o problema. O segredo é sempre ter a paciência. A paciência é a maior virtude da cólera. Contra a cólera. Porque a gente sendo paciente, a gente respira 2 vezes e consegue ter melhores ideias, melhores respostas. A gente pode ter as inspirações da espiritualidade, não é mesmo? Eu vou colocar aqui as participações que eu pedi para o pessoal hoje. O que afeta, né? O que mais afeta cada um de nós no nosso dia? O que nos deixa coléricos? Aí responderam: o preconceito, né? O preconceito que as pessoas têm por diversas coisas, né? Por gênero, por racial, todas as formas de preconceito, a pessoa que se sentiu dolorida, né, nesse sentido. E aí isso gera raiva nela. A falta de empatia nas pessoas. E isso é muito curioso, porque às vezes a gente vê que as pessoas elas não estão prestando muita atenção. Quando a gente tem raiva, a gente não pensa muito, a simpatia ela tá zero. Né? A gente não consegue ter essa reflexão para justamente contrapor. Então, eu vejo falta de empatia nas pessoas e isso me gera raiva. Automaticamente, eu não estou mais sendo empático com elas. Porque se eu fosse empático com elas, eu talvez entenderia a origem dessa falta de empatia. Né? É complexo isso, né? Quase que um divã. Aí tem o trânsito também que gera raiva. A outra pessoa colocou mais um dia com o presidente. O que mais a gente tem aqui? Buscar outras respostas. Aquelas pessoas que minimizam o sofrimento alheio, né? Então é muito, né? Traz muita indignação pra gente. As pessoas que, pela falta de empatia, acabam minimizando o sentimento alheio. E entra um pouco daquela história do mimimi, né? Do melindre. Ah, essa geração aí não é geração raiz. Mas a gente tem mudado o nosso sentimento, onde a gente aplica o nosso sentimento. Vão escrevendo aí, aonde que vocês sentem mais raiva. Depois eu vou trazer os meus pontos. Meritocracia, né? Essa história de meritocracia, às vezes traz um pouco de injustiça social aí gera raiva na pessoa, assim como injustiças e calúnias. E a outra pessoa também, mais uma vez, relacionada por conta da opção sexual. E por último, uma pessoa diz que não tem esse sentimento, ó, que abençoada. A falta de empatia, a calúnia, mais uma vez. A Fernanda colocou maus tratos com os animais aqui. Alguém colocou também no meu privado, mandou essa postagem. E a outra colocou injustiça e sol sem praia. Sol sem praia é sacanagem, né? A galera vai lá pra praia e não ter sol, gera um pouquinho de raiva. Em vocês, quando que vocês têm essa raiva aí exposta? Ó, eu tenho vários momentos que eu consigo perceber, né? E é muito curioso isso, desses momentos que eu tenho raiva, porque eu ponho ela pra fora. Porque a gente sente vergonha depois. E eu vou trazer 2 exemplos. Ó, quando eu faço alguma coisa errada, né? Quando eu faço, então, aquela questão de ser um pouco, de querer sempre fazer o melhor e tudo mais, você percebe que você fez alguma coisa errada, no meu caso, percebo que fiz alguma coisa errada, isso me gera uma cólera, mas é uma cólera assim, fico pistola na hora eu descarrego, grito, é um negócio bem ridículo, né? Como disse no texto.
grito, brigo, falo alto, mas é comigo mesmo, não é com terceiros. Em relação ao trabalho, também tenho cólera, não tem como, né? Ainda somos muito primitivos, ainda temos muitas energias da Terra. Então, se eu tenho um funcionário meu que depois de orientar muito, ele age de uma forma errada, né? Eu trabalho com coisas que não podem haver erro em determinados momentos. E aí existe um direcionamento, existe uma forma correta de fazer. E às vezes essa forma é muito explicada. Ela é rotineiramente, ela é muito explicada. E aí você vê lá, fulano vai lá e erra. E falha. Por uma falta de atenção. O meu trabalho é falta de atenção que gera erro. Aí eu fico doido, né? Fico doido. Às vezes eu dou um grito assim, um grito não, né? Mas dou uma bronca um pouco mais enérgica, mas sem falta de respeito. Eu acho que isso é o que mantém o diálogo, né? Eu erro talvez na forma que eu falo, talvez, mas ainda eu tento manter o respeito da forma que eu falo o máximo possível, justamente para que eu não perca esse respeito depois. Porque isso é fundamental para quem trabalha com pessoas. Então assim, eu vejo que a pessoa errou, eu já chamo a atenção dela. Aquilo me deixa muito bravo. Então eu tenho que tomar cuidado e me controlar para que eu não seja bruto, né? Para que eu não seja ignorante na forma que eu vou falar com ela. Então às vezes eu solto numa forma de piada, de uma forma sarcástica. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a forma que eu falo, porque naquele momento, além da pessoa não poder errar, ela tem que continuar concentrada naquilo que ela está fazendo. E eu cansei de ver históricos, né, nesse meio, onde a pessoa ela falha, ela é chamada a atenção de uma forma ignorante e depois ela fica completamente fora do eixo. Não o agressor, o ofendido. Porque para o agressor, sem consciência, aquilo está tudo certo, está tudo legal, é assim que ele tem que agir. Mas o ofendido fica chateado, vai produzir errado, vai produzir menos. Então tem que tomar muito cuidado nesses momentos. E tem os momentos em que entra um pouco do meu orgulho. Quando, por exemplo, eu não quero fazer algo, né, que é contra a minha vontade. Então, aquilo às vezes me gera essa cólera, essa raiva, e acabo descarregando, né, em pessoas. Ou como o Evangelho disse, eu achei muito legal essa passagem, é bem a minha cara mesmo, né? Bem idiota. Ele diz o seguinte: no seu frenesi, até marquei, sou eu, triste isso. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo. A própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não obedecerem. Ou seja, pega as coisas, taca na parede, chuta o primeiro objeto que vê. Às vezes eu faço isso. Não é sempre, tá? Mas às vezes eu faço. Então assim, se nesses momentos pudesse ver o sangue frio, teria horror a si mesmo ou se reconheceria ridículo. Na hora, você não pensa nisso. Na hora a gente apenas age. Depois, quando a gente para refletir, vem a consciência e a gente fala, putz, que babaca, né? E quando eu vejo outras pessoas fazerem exatamente a mesma coisa, é aí que a ficha cai, inclusive em mim. Porque eu me vejo nas pessoas. Eu vejo que a ação que elas tomaram foi uma ação lamentável. E eu penso exatamente isso, que lamentável fazer isso. Só que às vezes a gente também age assim, né? Então é muito curioso quando a gente se percebe. É triste. É um trabalho de formiguinha, é difícil, viu? A Fran comentou aqui que ela também, quando erra, se culpa muito. Cabe a gente conseguir ter esse controle. Como que eu faço? Como que eu tento esse controle? Como que eu tento ter esse controle para não me culpar tanto? Eu tento sempre me precaver do erro. Então, se eu sei que eu vou realizar alguma coisa em que eu posso falhar, que pode existir falha, eu faço o possível para que não haja falha.
para que eu consiga estar preparado para as intempéries. Então eu tenho que... É a mesma coisa que vou cozinhar. Hoje eu resolvi fazer um jantar. Aí eu pego a receita, tá lá a receita. Para que aquela receita aconteça, eu tenho que segui-la. Para que aquela comida fique boa e do jeito que tem que ficar, eu tenho que seguir a receita. Só que eu esqueço de deixar os ingredientes separados na ordem que a receita orienta. E aí o que acontece? Eu vou fazendo aquela receita meio que atropelado. Aí eu vi que eu esqueci de pegar o ingrediente X, ou que eu esqueci de pôr separado determinada coisa. E no final das contas, alguma coisa deu errado. Queimou alguma coisa, o sabor não ficou bom, não ficou no ponto. É exatamente a mesma coisa. Quanto mais preparados nós estamos, menos chance de erro a gente tem. Mais prevenidos nós estamos. É muito simples, vocês vão perceber isso no dia a dia. Fernanda Mendes disse que eu também era assim, quando eu comecei a observar as atitudes dos outros. Eu tento me controlar ao máximo. É isso aí, a gente tem que tentar se trabalhar isso, né? É constante evolução. Uma hora a gente consegue ter esse controle. Uma hora a gente para e segura e não tem mais. E gera uma outra coisa curiosa. Essas atitudes coléricas que nós temos gera mais uma coisa, um espelho. Principalmente na nossa casa. Com criança, elas agem iguaizinhas a nós. Pode perceber. Você tem filho, tem sobrinho em casa, tem primo, tem irmão menor. Se alguma coisa de ruim acontece, aquela criança, ela tende a projetar aquilo, porque ela vai achar que é daquele jeito que tem que agir. Mesmo que a gente ensine ela do jeito certo, ela vai ver o exemplo que está sendo dado. E ela vai acabar, no final das contas, repetindo padrões, repetindo as ações. Então, se você é daquele que chuta os objetos, aquelas crianças que estão próximas a você vão fazer a mesma coisa. Se você está no trânsito e xinga, aquelas crianças vão reproduzir esses padrões. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse espelho, né? E a não passar vergonha. Por quê? Aquelas pessoas que veem a gente agindo dessa forma, elas nos veem assim, nossa, que pobre alma, né? Que pobre criatura. Como eu disse, né? Que vergonha, que ridículo, que babaca agir desse jeito. E isso acontece. E como que a gente presta atenção nessas atitudes que a gente tem? E não é porque a gente tem que ficar preocupado com o que o outro pensa. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Esse alerta tem que ser nosso. Porque se a gente vê alguém agindo da mesma forma, esse sentimento vai ser nosso também. Então não é porque eu estou agindo de uma forma equivocada que eu tenho que fazer porque os outros acham que está equivocada. Não, tem que estar equivocada porque eu acredito que aquilo está errado. E que eu preciso mudar. Então, existem essas três formas da gente se envolver com a cólera. Quando nós somos os coléricos, quando nós somos os ofendidos e também quando nós somos aquela criatura que está olhando por fora. Aí tem três passagens que eu vou trazer aqui para vocês. Uma delas é uma mensagem ali do Emmanuel mesmo, né? Lembra que está lá no Consolador? São três perguntas que são colocadas lá para ele. Uma delas fala sobre a cólera, né? O sentimento, essa mensagem que eu já trouxe no texto. A segunda fala sobre remorso. O remorso, esse sentimento que a gente tem, ele é uma punição? E Emmanuel responde o seguinte: o remorso é a forma, é a força que prepara o arrependimento. Então, o remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este é a energia que precede o esforço regenerador. Então, nós estamos num momento de transformação. Eu não quero mais ser desse jeito, eu quero mudar. Primeira coisa que eu tenho que ter é remorso. Faz parte, né? Eu tenho que ter remorso
para me sentir arrependido daquele sentimento, daquela forma que eu agi. E aí depois a gente tem o processo de regeneração, que é não fazer mais. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é um interstício para a luz, um caminho para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta dos seus amigos do invisível. Ou seja, chegamos nesse momento do remorso, do arrependimento, nós começamos a ser amparados pela espiritualidade. Então, nós ganhamos essa ajuda para que a gente fique alerta, para que a gente fique atento, porque a gente já não quer mais agir desse jeito, a gente quer mudança. E quando a gente quer mudança, a gente muda a nossa vibração e a gente traz a positividade dos irmãos do alto. Consequentemente, nós temos ajuda dos espíritos, a fim de mudar os nossos desvios, renovar os nossos valores morais na jornada de Deus. Olha que coisa mais legal. Coisa que a gente acaba não pensando, né, na nossa rotina. Lê a mensagem aqui do Laurindo. O Laurindo falou: tenho raiva de mim mesmo por não ter paciência. Bicho, somos dois então, viu, Laurindo? A paciência, quando a minha paciência acaba, eu me transformo. E quando eu tenho sono, 2 momentos em que eu me transformo, eu viro um bicho. Sono e falta de paciência. Se eu não durmo, Deus me livre. Fica longe de mim, tá, gente? Não vou fazer evangelho sem dormir, não, porque olha, vai estar feio o negócio. O Cristiano Formiga colocou: acredito que, de certa forma, essa pandemia mostrou o quanto precisamos mudar com relação à cólera. É verdade. Mas tem uma outra visão também em relação... Muita gente ficou falando: a pandemia vai transformar as pessoas, elas serão pessoas melhores, elas vão sair humanos melhores. E a gente viu pessoas talvez até mais doentes, doentes no sentimento mesmo, né? Elas acabam tendo menos paciência, mais cólera, acabam descarregando mais no outro. Claro que nós tivemos um banho de empatia, principalmente pelas pessoas que perderam entes, mas a gente ainda vê muita gente como se estivesse passando por algo trivial, né? Não algo que mexeu com a humanidade. Isso é triste. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? Outra coisa muito louca é a questão do ciúme. Porque o ciúme com a cólera, o que ele faz? Mata. Faz coisas lá do nosso bruto, né? Lá do nosso instinto. E aí o que o Emmanuel diz? O ciúme propriamente considerado nas suas expressões do escândalo e de violência é um indício de atraso moral. Ok, nós já sabemos disso. Ou de estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade, para com todos os que sofrem e erram, ou seja, empatia, essa piedade daquelas pessoas que estão ao nosso redor e que falham e que erram, é se colocar no lugar do outro, entender por que ela age daquele jeito, para que a gente entre num processo depois de perdão. Guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um, ou seja, a gente entra num processo de não mais ajo por impulso, não mais ajo por cólera e começo a ter essa empatia pela criatura, tentar entender por que ela age daquela forma. O que levou ela a chegar àquela situação? E aí a gente depois muda, depois dessa compreensão, que a gente entra num processo de cooperação, de transformação da outra criatura. Olha que louco. O outro trecho que eu vou trazer para vocês, já não é mais de Emmanuel, eu acho, deixa eu confirmar aqui. Ele é de Emmanuel e André Luiz. Deixa eu ver se esse texto aqui está assinado. Não, esse não consigo saber de quem foi. Está no livro Estude e Viva, de Chico Xavier, e o nome da mensagem é Liberte a Você. E ela diz o seguinte: lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com a verdadeira alegria.
Pessoas que falam mal, aquelas pessoas que escorrem o veneno pela boca, claramente a gente não vê sorrir com alegria. A gente sabe que é um sorriso falso. É um sorriso que falta com aquela transparência, né? Aquela sinceridade. Ouvidos fechados com a cera da leviandade não escutam as harmonias intraduzíveis da paz. Ou seja, aquelas pessoas que só estão acostumadas a ouvir fofoca, a ouvir coisas ruins, elas estão bloqueadas, elas estão fechadas para ouvir as coisas boas, as coisas que trazem paz, as coisas que trazem serenidade. Os olhos empoeirados pela indiscrição não veem as paisagens reconfortantes do mundo. Aqueles olhos que as pessoas são cegas das coisas boas, só veem o mal, só conseguem enxergar as coisas ruins, elas são bloqueadas visualmente das coisas positivas que tem no mundo. Braços inertes na ociosidade não conseguem fugir à paralisia. Então, pessoa preguiçosa, pessoa braço curto, aquela pessoa que não tem vontade de fazer nada, que sempre está postergando as coisas, ela fica sempre naquela inércia, ela não consegue se movimentar. A vida também não prospera. Mente prisioneira do mal não amealha recursos para reter o bem. Desde quando aquela pessoa que fica só com coisas ruins na cabeça consegue promover coisas positivas? Difícil, né? E o coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta no ritmo da esperança e da fé. Pessoas com o coração triste, que só pensam nelas, orgulhosas, elas não conseguem pensar além da matéria, não conseguem pensar no futuro. Liberte a você de semelhantes flagelos, de semelhantes doenças, coisas que lhe fazem mal. Leis indefectíveis de amor e justiça superintendem todos os fenômenos do universo e fiscalizam as reações de cada espírito, ou seja, lei de causa e efeito. Assim, pois, no trabalho da própria renovação, da nossa mudança, a criatura não pode desprezar nenhuma das suas manifestações pessoais. A gente tem que estar atento a tudo que a gente faz, de bom e de ruim. Sem o que, dificilmente, se a gente não fizer isso, dificilmente marcharemos para a vanguarda de luz. E para encerrar, lembra que o terceiro ponto é quando nós olhamos a situação de fora? E aí eu vou trazer o último texto da noite, para a gente encerrar o Evangelho. Chama-se Bombeiros de Deus. Mensagem de Emmanuel também, ó, só Emmanuel hoje. Está no livro chamado Caminhos de Volta, de Chico Xavier. E ela diz o seguinte: temos diversas formas de auxiliar. Então, pensa naquela situação que nós estamos olhando a situação de fora. Temos diversas formas de auxiliar. Suprimir a penúria, estender a beneficência, criar a generosidade e consolar o sofrimento. Esses 4 ingredientes nós podemos ajudar as pessoas dentro dessa situação. Existe, porém, uma delas ao alcance de todos e que pode ser largamente exercida em qualquer lugar: o donativo da calma nos momentos atribulados da vida. Recorda os bens espirituais que consegues distribuir e não marginalize semelhante recurso. Diante de reclamações e críticas, use a tolerância que estabeleça a harmonia possível entre acusados e acusadores, recebendo injúrias e ofensas. Silencia e esquece os desequilíbrios de que, porventura, alguém possa te ter feito vítima, sustentando calamidades de delinquência, perante a agressividade exagerada de alguém
guarda a serenidade, que balsamize corações e pacifique ambientes, encontrando veículos de discórdia, emprega o entendimento que afaste choques e conflitos capazes de suscitar azedume e perturbação. Em qualquer lance difícil da existência, dispõe da possibilidade de atuar beneficamente com os recursos de bondade e compreensão que entretecem a garantia da paz. Qualquer criatura, quando se mostre agindo sem noção de responsabilidade, pode gerar incêndios lamentáveis, destruindo os mais altos valores da vida. Por isso mesmo, onde estivermos, sejamos nós os bombeiros de Deus. Achei fantástica essa mensagem. Bombeiros de Deus. Porque todos nós temos as nossas imperfeições. Estamos longe de sermos espíritos suprassumo, evoluídos, angelicais. Temos muita coisa a melhorar. Mas mesmo com essas nossas imperfeições, mesmo com essa necessidade de crescimento, de progresso, nós podemos, claro que se tivermos condições, é claro, de sermos bombeiros de Deus, apagando os incêndios ao nosso redor, impedindo que essas chamas de discórdia, de ódio, de raiva se alastrem, se proliferem. É a mesma coisa quando alguém fala mal de alguém. E isso chega até os seus ouvidos. Nós podemos ser os propagadores dessa faísca e transformar ela em labareda, e ela em chama, e ela em incêndio, ou nós podemos sermos os bombeiros de Deus. E nós podemos pegar a nossa mangueira cheia de água e dar um balde gelado nesse tipo de coisa, não passando para frente. E combatendo principalmente essa maledicência, colocando nas pessoas as quais trazem isso para a gente a semente, né, da paz, do tipo, até onde isso é benéfico para você? Por que você faz isso? Às vezes a gente tem condições de trazer um conselho, de pacificar corações. Às vezes o nosso companheiro de trabalho chega tumultuado por problemas em casa ou por problemas gerados no próprio trabalho. E como é que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar? Se a gente não pode ajudar, a gente tem que ficar quieto. Mas se a gente tem condições de colaborar, de trazer uma palavra amiga, uma palavra consoladora, uma palavra que consiga colocar essa pessoa no norte dela, que volte a estabilizá-la, é uma responsabilidade nossa, ser bombeiro de Deus. Faz parte dessa nossa missão aqui, coletiva, de ajudar uns aos outros, de auxiliar no progresso dos irmãos que têm necessidade, suas específicas necessidades, assim como temos as nossas. E é isso. Achei esse texto fantástico hoje para a gente poder encerrar. E a conclusão que nos traz é que a cólera é um sentimento que contraria a lei de Deus e se expressa por atitudes rudes e grosseiras, como nós já lemos, acarretando sérios desajustes orgânicos àquele que cultive, fazendo deste a sua principal vítima. Além disso, revela um sentimento antifraterno de quem a ela se predispõe perante os semelhantes. Trata-se de um mal cuja origem reside no nosso orgulho ferido, que o homem, ou seja, nós, teremos de dominar se nós desejarmos sermos felizes. Então não adianta nada a gente almejar a nossa evolução em determinadas situações, a gente falar, isso aqui eu vou empurrar com a barriga, isso aqui eu vou deixar para a próxima encarnação, isso fica para depois. Porque uma hora a gente vai ter que resolver esse problema. A gente vai ter que resolver esse BO. Maravilha, gente? É isso. Por hoje é só, pessoal. Vamos fazer as nossas vibrações.
posicionando as nossas águas para serem frutificadas, aí colocar os nossos melhores sentimentos na prece, as nossas melhores energias, para que alcancem aí a todas aquelas pessoas que nós desejamos. Então convido vocês a mais uma vez a fecharem os olhos, que possamos nos reconectar à espiritualidade e que nesse momento possamos sentir as energias que nós temos saindo do topo da nossa cabeça, da palma das nossas mãos, da ponta dos nossos dedos. E essas energias, elas vão sendo direcionadas pela espiritualidade, pelos amigos do alto, vão sendo levadas e canalizadas aonde for necessário. Iniciando pelo bem universal, vibrando pelos povos deste planeta, por aqueles que passam por guerra, que estão em crises, passam por fome, misérias. Vibremos por este país abençoado, pelos dirigentes da nossa nação, que possam tomar as melhores decisões para o nosso povo. Vibremos aquelas pessoas que estão doentes em suas casas, as que estão nas ruas, não têm um teto, passam fome, frio. Vibremos aos idosos nos asilos, as crianças nos orfanatos, aqueles que não têm família. Vibremos também aos hospitais, as pessoas que estão lá internadas, aos profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão no combate à Covid. Vibremos por aquelas pessoas que estão nas UTIs, aquelas que se recuperaram da Covid e aquelas que perderam a sua vida. Que esses espíritos, assim como seus familiares, possam ser amparados pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes, possam se sentir reconfortados, acolhidos. Vibremos por aquelas criaturas que não puderam estar conosco no dia de hoje. Vibremos aquelas que estão em nossas casas nesse momento. Aqueles que estão acompanhando esse Evangelho em outro momento, em outro dia. Vibremos também as nossas águas fluidificadas, que a espiritualidade possa colocar nela os remédios necessários, os fluidos necessários para a melhora do corpo físico e espiritual. E pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que a vontade do Pai possa ser feita sobre nós. E que nós possamos estar reenergizados, se não agora, durante o nosso sono, para mais uma semana, amparados pelo Pai, pela espiritualidade ao longo dessa semana. Estejamos sempre atentos às nossas ações, possamos manter o otimismo, a perseverança, a fé, e que possamos ser instrumentos do Pai onde quer que estejamos. Que assim seja. É isso aí, gente. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Bom descanso.
Sejamos bombeiros de Deus. Vou colocar essa postagem, eu vou postar essa mensagem aí ao longo da semana porque ela é sensacional. Ela precisa estar sempre na nossa mente, sempre fresca. Beijo no coração de todos. Tenha uma ótima noite, bom descanso e até semana que vem falando ainda sobre a cólera. Tchau, tchau.